Paz e São, meus amados irmãos, na noite desta terça-feira, dia 7 de julho, se não fosse pelo confinamento social, aí o afastamento social, enfim, que ainda, de certa forma, estamos vivendo, estaremos reunidos na nossa sede Igreja em Duque Caxias em oração. Mas como ainda não estamos reunidos todos os dias, eu quero trazer uma palavra para abençoar a tua vida nessa noite através deste texto que irei ler e trazer uma pequena reflexão para a sua vida. No livro de São Lucas, capítulo 8, do verso 19 a 21, esse texto fala sobre a família de Jesus. Esse texto também está em Mateus 12, 46 e 50 e Marcos 3, do 31 ao 35. Foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Texto bastante interessante para nós meditarmos. E para isso nós temos que voltar ao início da história de Cristo aqui na Terra. Todos nós sabemos, especialmente na época do Natal, é pregado, às vezes encenado em uma peça, uma cantata, hinos falam sobre o assunto, e nós, leitores da Bíblia, conhecedores da Palavra de Deus, sabemos que nos Evangelhos, especialmente o Evangelho de São Lucas, no seu primeiro capítulo, parte do capítulo 2, o Evangelho de Mateus, também no início, especialmente esses dois evangelhos, nos trazem dados, vamos colocar assim, históricos, né? Dados mais pessoais de como o Cristo veio a este mundo. Então, começando com Lucas, o anjo Gabriel apareceu a uma virgem em Israel chamada Maria e disse a ela que ela teria um filho. Ela disse: olha, eu vou parafrasear aqui, eu já estou despojada, né, com José. Antigamente era assim, né, o casamento já estava acertado, e isso era 100% casamento. Só eles não tinham se conhecido, ainda ela passava um tempo na casa com a sua família, e ele lá com a sua, e depois de um tempo era marcado o dia das bodas, e aí eles tinham as bodas, e depois então, mais adiante, eles se tornavam realmente marido e mulher, conhecendo um ao outro, vamos colocar assim desta forma. Maria disse: olha, eu sou despojado de Zé, mas nunca, eu vou parafrasear ela mesmo, né? Nunca tive relação sexual com ninguém, então como é que eu posso ser mãe de um filho? Ele falou assim: não, o que vai estar no teu ventre é gerado por obra e graça do Espírito Santo, e ele vai ser o Filho de Deus. Então chegou e Maria falou assim: seja feita a vontade do Senhor na minha vida. O anjo já tinha aparecido a Isabel, sua prima, que também engravidou depois de um tempo, e aí a experiência foi maior, lá em Lucas conta, porque Zacarias estava, o seu pai, que era sacerdote, estava participando lá do seu turno, servindo ao Senhor, na casa do Senhor, e o anjo apareceu a ele e falou que ele ia ter um filho e tal. Ele duvidou e ficou mudo, mas o anjo afirmou para ele qual seria o nome da criança, e a criança acaba nascendo depois, e, e a sua esposa Isabel já era de certa idade, era difícil ter filho, nunca tinha tido filhos, enfim, aquela coisa toda. E quando a criança nasce, o pessoal queria botar um outro nome, né? Havia esse hábito, né? Às vezes os parentes mais próximos, até vizinhos, optavam, falavam, né, pelo nome da criança, e falaram um certo nome, que agora eu não me recordo bem, né? Poderia até folhear aqui, mas não, nem quero. Não é o mais importante a pregação de hoje. E deram uma tabuinha para ele escrever, ele colocou João, que era o nome que seria escolhido pelo próprio Deus para aquela criança. Depois ficou conhecido como João ou Batista.
Só lembrar o irmão que tem gente que fala João Batista. O nome dele não era João Batista. O nome dele era João. Ele foi conhecido como João Batista porque ele batizou pessoas, teve alguns discípulos ao seu redor, preparando o caminho do Senhor, como estava profetizado lá no livro do profeta Isaías, pode que clama no deserto. Mas colocou o nome e ele voltou a sua voz, ele glorificou a Deus. Depois até Maria encontra com Isabel, a criança, João, ainda no ventre dela. Quer dizer, depois não, até foi antes disso, né, da criança ter nascido. E a criança se mexe no ventre, e Isabel também tomada pelo Espírito, fica alegre, diz, essa alegria de vir ali a mãe de seu Salvador. Então, Jesus nasceu em uma família. Então, tinha José e tinha Maria. Maria ainda virgem e José já desposado dela. José tentou fugir, Mateus nos conta, não querendo infamar. O anjo do Senhor apareceu a ele, falou que ele não fizesse isso. Então ele assumiu como o pai de Cristo, do Cristo terreno. Ele não era pai porque ele não tinha gerado a Jesus, foi obra e graça do Espírito Santo, mas assumiu como esta parte. E a Bíblia diz lá em Lucas, depois de muitos fatos, em Lucas fala dos pastores no seu nascimento, em Mateus fala dos magos que vieram do Oriente, Mateus fala deles terem fugido para o Egito, como Deus revelou para ele que fugisse, porque Herodes queria matar as crianças, e depois de 2 anos ele volta, quando Jesus tem 2 anos ele volta novamente, mas não querendo morar na Judéia, porque eles eram naturais de Belém, mas eles moravam na Galiléia e voltaram para morar na Galiléia, especialmente em Nazaré. Uma cerca de profecias, muitas coisas eram colocadas dessa maneira. E José criou Jesus. Só vem depois, Lucas fala de Jesus sendo apresentado no templo, Simeão e Ana, depois há um hiato até quando ele tem 12 anos e vem com seus pais a uma festa e acaba ficando em Jerusalém. Seus pais vão embora depois de um dia de viagem, descobrem, voltam e acham ele conversando com os doutores no templo. E aí conversam com ele e Maria fala com ele: você deixou preocupado eu e seu pai. E Jesus fala: eu tenho que tratar das coisas do meu pai. E ele estava falando do Pai Celestial. Daí, meu amado irmão, aparece um hiato de tempo até que Jesus comece o seu ministério. Primeiro João Batista pregando, anunciando que viria alguém que seria maior do que ele e tal. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando viu Jesus dizer que é necessário que ele cresça ou diminua. E Jesus, enfim, começa o ministério a qual? Não vou falar hoje sobre o ministério de Cristo, apenas fazer uma adenda, meu irmão. Jesus pregou mais ou menos durante 1 ano, mais ou menos isso. Depois de 1 ano, ele juntou pessoas que já o seguiam e escolheu 12 para serem os apóstolos. E esses 12 ficaram com Cristo, seu ministério todo, até que Judas Iscariote depois o trai, se mata, e lá na frente Matias, já depois do Cristo ressuscitado e subindo ao céu, é escolhido como 12º apóstolo pelos 11 e por mais um grupo de irmãos reunidos antes do dia de Pentecostes. Mas, depois de 2 anos e meio de ministério, até que ele morre na cruz. Nesse período, que aí começa o relatório dos evangelhos, mas para cá, falando dessa parte, então já vem direto para o ministério de Cristo. Apresenta, a princípio, a sua mãe e seus irmãos. Ele tinha irmãos e irmãs, um tanto ou quanto distantes. Mas voltando lá no início, a Bíblia diz sempre que, Lucas principalmente, diz que sempre que se falavam alguma coisa a respeito daquela criança, daquele bebê, Maria guardava em seu coração. Então Maria era uma pessoa que estava guardando a palavra do Senhor em seu coração. Mas parece que eles seguiram Jesus um pouco de longe. A sua mãe e os historiadores dizem, e não vamos entrar aqui em discussão, que provavelmente José, o pai, já teria morrido nesta época entre os 12 anos de Cristo e o início do seu ministério. E aí só sobrou Maria e os outros filhos, os filhos homens e as filhas mulheres. E Jesus segue ali o seu ministério, pregando a palavra, fazendo o que ele tinha que fazer, e a sua família parece que um pouco afastada, meio longe,
E aí chega esse momento. Muitas coisas aconteceram, Jesus já tinha feito muito milagre, muitas coisas aconteceram, Jesus tinha ensinado parábolas e chegou um determinado momento, que aqui não se pode dizer que foi depois de um ano, depois de 6 meses, depois de um tempo, a sua família aparece. O verso que diz assim, e foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. É interessante, eles foram ter, se você for ler na internet, vai ter muita teoria, olha, não, eles foram ver por causa disso, por causa daquilo, vai ver muitas situações. Eu sei que eles foram ver. E pelo resultado final, que nós vamos falar daqui a pouco, nós conseguimos entender que eles não estavam apenas, não estavam afastados de Cristo, de Jesus, totalmente, inteiramente, mas que eles se interessavam também pela sua pregação e pelo seu ministério. Mas andando um pouco afastado. Jesus andou por vários lugares. Talvez seja até por causa disso, Maria estava lá, vivendo em Nazaré com seus filhos, cuidando também dos irmãos de Cristo. Não sabemos exatamente a idade, mas a necessidade de cada um. Mas Jesus, ora estava na Galileia, ora estava na Judéia, algumas vezes passou por Samaria, algumas vezes foi à região de Decápolis, até pregamos aqui sobre o demoniado gadareno uma vez, e depois da cura do surdo gago também, lá na região de Decápolis. Então Jesus andava no ministério, Jesus ia nas festas, e muitas vezes, quando ele ia às festas, também a sua família ia junto. Porque ele morava em Nazaré, ele estava muitas vezes perto da sua família. Mas os seus principais milagres, como a própria Bíblia diz, não é com ela, o principal ministério, vamos dizer assim, quase, foi realizado na Galiléia, em Cafarnaum, perto de Nazaré, mas não em Nazaré. Ele fez alguns milagres em Nazaré, a Bíblia consta isso, mas o principal deles foi em Cafarnaum, até porque o próprio Cristo diz, o profeta não tem honra na sua própria terra. As pessoas, às vezes, não criam naquilo que ele pregava, naquilo que ensinava, e às vezes nem mesmo nos milagres que ele fazia. Então foram procurá-lo, mas tiveram uma dificuldade, que foi a multidão. Eu vou fazer um rápido comentário, que não é o principal da noite, e desta rápida reflexão que estou fazendo para abençoar a vida dos irmãos nessa noite, que é a multidão. Em vários textos da Bíblia Sagrada, nós vamos ver a multidão. E muitas vezes, esta multidão, ela não estava fazendo um papel correto, um papel que, como Cristo queria, como deveria ser. Vejamos assim, olhar alguns momentos. A multidão, e ainda hoje é assim, meu amado irmão, muitas vezes a multidão tem interesses. Certa vez, Jesus multiplicou pães e peixes, e tal. Aí saiu e tal, quando ele chegou a outro lugar, a multidão já estava correndo atrás dele, interessado no que ele tinha feito. Será que ele vai multiplicar de novo? Será que Jesus fez isso 2 vezes, mas teve um espaço de tempo entre as 2 vezes? Nesse ínter, entre a primeira e a segunda vez, muitas vezes foram procurar Jesus preocupados apenas em receber a bênção material. E aí eu faço uma parada, uma colocação dentro dessa palavra, que o nosso interesse hoje, no século XXI, conhecendo a palavra de Deus, não deve ser prioritariamente procurar a Cristo para receber as suas bênçãos. Pastor, não quero bênção. Não, meu amado irmão, não estou dizendo para você não pedir bênção, para você não orar por bênção, para você não querer bênção. Não estou dizendo para você. De maneira nenhuma. O Senhor operou milagre e vai operar milagre ainda hoje na tua vida, na minha vida. Mas já pregamos aqui várias vezes dizendo, meu amado irmão, o maior interesse, Deus criou o homem para que glorificasse o seu nome. Ao procurar a Cristo, ao procurar a sua presença, a minha ideia principal, minha vontade principal, meu desejo principal deve ser exaltar, glorificar, engrandecer o nome de Cristo. Estar pronto para ser um servo fiel a Ele, cumprindo a sua vontade, como obreiro do Senhor. Como pastor, não, meu amado irmão, você não precisa ser pastor para servir o Senhor. Nem todo mundo na igreja vai ser pastor. Nem todo mundo vai ser presbítero, nem todo mundo vai ser diácono,
e vou colocar uma coisa de outras igrejas. Nem todo mundo vai ser auxiliar de trabalho, existe igreja que tem esse cargo. Talvez você passe a sua vida toda, alguns vão passar a sua vida toda sentado no banco sendo membros de uma igreja. E você não tem nenhuma função a fazer? Tem, meu amado irmão. Todos nós temos algo para fazer para Deus. Nós temos que estar pronto a fazer o nosso melhor para glorificar o nome do Senhor. Então, o objetivo é fazer a vontade de Deus, cumprir o seu querer na nossa vida. O resto ele cumpre, ele acrescenta. Pregamos recentemente lá em Mateus, buscar primeiro o reino de Deus, as outras coisas você não acrescentar, ele vai acrescentar em nossas vidas as bênçãos a qual ele quer dar e a qual nós precisamos. Mas a multidão só estava interessada na bênção. A multidão só estava interessada em receber algo de Cristo. Muitas vezes ela atrapalhava. Olha o cego de Jericó. O cego de Jericó estava ali, gritando por Cristo, e a multidão mandando ele calar a boca. Cala a boca, fica quieto. Jesus ia fazendo um grande milagre, e fez um grande milagre, chamando ele até ele, curando aquele cego. E a multidão estava mandando aquele homem calar a sua boca, não atrapalhar o mestre. A multidão quase atrapalhou Cristo a curar aquela mulher do fluxo de sangue. Mas ela foi persistente e, apenas tocando na orla da veste de Cristo, ficou curada. A multidão, muitas vezes, vem atrapalhar, se ela não tiver com o objetivo correto, que é adorar, glorificar o nome do Senhor, se colocar como alguém a qual quer fazer a vontade de Cristo. Então, a multidão estava atrapalhando a família chegar lá. E alguém disse para o Senhor: estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem ver-te. Legítimo, interessante. Mas Cristo dá uma resposta, e aí nós vamos ter que falar os dois versículos juntos e explicar alguma coisa. Mas respondendo ele, disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Pastor, palavra dura, hein? Jesus estava renegando a sua família. Não, meu amado irmão, Jesus não estava renegando a sua família. E eu vou te apresentar algumas coisas bem específicas que aconteceram no futuro que você vai entender isso. Como eu já disse, José tinha morrido bem antes. Jesus começou seu ministério, ou algum momento, entre os 12 anos que Lucas relata de Cristo, falando com os doutores do tempo, até o início do seu ministério, mais ou menos com 30 anos de idade. Em algum momento aquele José morreu. Quando Jesus está lá sendo crucificado na cruz, ele falou, pastor Paulo César até às vezes costuma pregar na igreja, as 7 palavras da cruz. Já ouvi outros pregadores pregando, uma pregação bastante interessante. Mas entre essas 7 palavras, que tem muitas ali que a gente lembra sempre, né? Está consumado, Pai, entrega o teu Espírito, falar pelo Adão na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, pedir o perdão daquelas pessoas, é uma palavra que a gente às vezes não fala muito e não só talvez nessa época que a gente ouve a pregação das 7 palavras na cruz ou alguma coisa parecida que a gente lembra disso. Jesus tinha 12 discípulos, falei João 2 vezes, né? Judas Iscariote se matou, ficaram 11, mas lá na pé da cruz só tinha um, chamado João. Os outros 10 estavam meio escondidos. E lá, à beira da cruz, estavam também as mulheres, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e outras que a Bíblia cita. E Jesus olha lá da cruz para João e diz: eis aí a tua mãe, homem, eis aí a tua mãe, e olha para ela assim: eis aí teu filho. Pediu para João, o evangelista, não confundir com o Batista, já tinha morrido, João, o evangelista, seu discípulo, o apóstolo, tomar conta de Maria. E Maria tomar conta de Jesus. Então, Jesus se preocupava com a sua mãe. E também com os seus irmãos. E eles eram importantes para Cristo. Pastor, tem mais algum adendo sobre essa situação? Sim, meu amado irmão. Talvez eles começaram a acompanhar mais de perto a Cristo. E qual a prova que o senhor tem disso? Acabei de pregar aqui para os irmãos, capítulo Atos Apóstolos, capítulo 1, do 1 ao 14. E quando fala que os discípulos, depois da subida de Cristo,
ficaram orando 10 dias até que o Espírito Santo descer sobre eles. Cita o nome nominal daqueles discípulos que seguiram a Cristo, de perto dos apóstolos, e fala de mais alguns, e lá fala Maria, mãe de Cristo, e seus irmãos. Então, Maria e os seus irmãos foram batizados com o Espírito Santo. Então, eles também estão neste versículo 21. Quem são os irmãos de Cristo? E a mãe e família são aqueles que ouvem a palavra de Deus e executam. Vou dar mais uma citação a você, meu amado irmão. Além do dia de Pentecostes. Jesus teve 2 irmãos que também tiveram alguma coisa bem importante na Bíblia Sagrada do ministério. Quando você lê Atos Apóstolos capítulo 15, você vai ver um concílio. Concílio. O primeiro concílio realizado, talvez a palavra ali nem fale em concílio, mas uma reunião importante, por causa da questão de pessoas que queriam que os gentios cumprissem a lei. O Mosaico, Paulo e Silas haviam pregado, Barnabé, enfim, estavam ali. E quem presidiu aquele concílio? Tiago. Aí alguém vai dizer, pastor, Tiago da Bíblia que eu conheço, é o Tiago, irmão de João, que foi até chamado de Boanerges, filho do Trovão, que era discípulo de Cristo. Não, esse Tiago, ele morreu, meu amado irmão, se eu não me engano, não estou errado, capítulo ali 9 ou capítulo 10, alguma coisa assim, de Atos Apóstolos, morre Tiago e Pedro é livre. Então aquele Tiago já tinha morrido. Quem era esse Tiago, pastor? Tiago era irmão de Cristo. O irmão do Senhor Jesus, um desses irmãos, um desses que procuraram Jesus, ele disse, olha, meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra e aguardam. Presidiu o primeiro concílio da igreja. E um outro irmão de Cristo, segundo o entendimento, tem alguns aí por aí que negam, acham que não, sempre tem alguém para dizer alguma coisa contra. Escreveu o penúltimo livro do Novo Testamento, que é o Evangelho, é a carta de Judas. Esse Judas não era nem o Judas que seguiu a Cristo ali como discípulo, nem porque tinha 2 Judas, né? O Iscariote tinha um outro, e nem o Iscariote, era o irmão de Cristo. E Tiago também, da carta, o irmão de Cristo. Então, meu amado irmão, aqueles homens seguiram o ministério de Cristo. A Bíblia não fala muito. A Bíblia praticamente silencia sobre Maria depois do início de Atos dos Apóstolos, não mostra ela fazendo muitas coisas, junto com Pedro, com outros apóstolos, mas aquela mulher também esteve ali batizada com o Espírito Santo e também seguiu a Cristo. Pastor, qual a lição para a minha vida? Respondendo, disse, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e executam. Quem é a família de Cristo? Nós somos a família de Cristo. Aqueles que aceitamos Ele como Salvador. A Bíblia diz, lá em Romanos, que nós fomos adotados. Nós somos filhos de Deus por adoção. O filho unigênito de Deus é Jesus Cristo, mas quando aceitamos Ele, passamos a fazer parte desta família. E, meu amado irmão, o que faz um filho? Nós fazemos parte da família como filho. Um filho obedece a seu pai. Aqui diz claro, aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Ler este livro. Eu vou para... o tempo aqui entrando hoje, né? Já temos uma dificuldade com o tempo, já está quase acabando, mas vamos aqui para você em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Já citei isso aqui várias vezes nas pregações. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E o tempo está próximo ao tempo da volta de Cristo. Quem disse foi João, na revelação do Apocalipse. Aqueles que leem, que ouvem e que guardam as coisas que estão escritas, que nelas estão escritas. É só o Apocalipse? Não, é a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Então, meu amado irmão, você precisa ler e ouvir também. Pastor, como é que eu ouço? Não, mano, já falei para você várias vezes. Se ouve quando você vai na escola dominical e o professor, seja ele quem for, está ministrando uma lição. Você ouve quando você vai à igreja e o culto transcorre e um irmão vai lá e lê a palavra, o outro irmão canta um hino inspirado na palavra, o outro irmão dá um testemunho e fala de coisas que Deus fez e estão ligadas à sua palavra. A pregação da palavra de Deus que é feita.
Mas só isso? Não. Veja bem, você tem que pegar esta palavra e colocar ela em prática em cada dia. Às vezes vai ser custoso. Há dois homens, um é o profeta Ezequiel, e agora me foge o outro, perdão até por isso, que eles tiveram que. João lá no Apocalipse, perdão, que foi dado um livro para eles comer. E principalmente lá em Ezequiel, disse assim: ele comeu o livro. E esse livro, quando era na sua boca, era gostoso como mel, mas quando entrou no seu ventre, era como fel. O que diz isso, pastor? A palavra de Deus, ela vai nos trazer muito ensinamento, muita coisa boa, mas vai nos mostrar também naquilo que nós, como seguidores de Cristo, como família de Cristo, precisamos melhorar para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas ações, das nossas atitudes. O mundo que está aí fora, sem Jesus, precisa olhar para nós e ver Cristo. Paulo disse: não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Somos família de Deus. Precisamos ouvir e executar. O que é executar? Colocar em prática. Mas aqui ele disse: ouve parte da palavra e coloca em prática parte da palavra. Não, ouve toda a palavra e coloca em prática toda ela. Somos pequenos, somos falhos, às vezes vamos errar, mas temos que pedir misericórdia, graças a Deus, para podermos fazer o melhor para o Senhor. Deus possa te abençoar, meu amado irmão, através dessa rápida reflexão, e que o Senhor continue abençoando você e a sua família. Eu vou fazer uma oração, entregando a tua vida na mão do Senhor. Amados, somos teus filhos. O Senhor nos comprou através do sangue precioso de Cristo na cruz do Calvário. Mas é necessário também fazermos a tua vontade. E conhecemos a tua vontade através da tua palavra. Precisamos conhecer esse livro a cada dia e colocar em prática. Te louvo por Maria. Eu te louvo pelos irmãos de Cristo. Mesmo naquele primeiro momento, seguindo um pouco distante, mas Maria estava ali ao pé da cruz, Maria estava no dia de Pentecoste, os seus irmãos depois se aliaram ao ministério, tanto ajudaram aos apóstolos, a qual foram lembrados com Cristo, e estão com seus nomes escritos, ou pelo menos parte deles, aqui na palavra de Deus. Senhor Deus, que nós também possamos fazer o nosso melhor. Temos as nossas dificuldades, somos pequenos, somos falhos, somos pecadores, Senhor Deus, mas a tua misericórdia e a tua graça nos acompanham. E possamos cada um de nós fazer a tua vontade. Que os teus servos nas suas casas possam ter prazer de ler a tua palavra, possam ter prazer de orar, possam ter prazer de ouvir louvores que edificam as nossas vidas e também compartilhar para a glória do teu nome, Pai. Fica conosco, perdoa os nossos pecados. Nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus possa abençoar a tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, nesta noite, em nome de Jesus.